diante de ti, Pai, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te agradecer, Senhor, o que o Senhor já tem feito, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço, usa a tua vida, Senhor, abençoa ela, Pai, nessa noite de hoje, como o Senhor já tem abençoado todos esses dias, Pai. Pai, eu te peço que ela seja usada, Senhor, nessa noite de hoje, Senhor. Nós cremos, Senhor, naquilo que o Senhor já tem, Pai, manifestado na vida dela, Pai, manifestado através da vida dela, Pai, aqui com a gente na ignição, Senhor. Creio, Pai, creio que o Senhor naquilo que o Senhor já tem manifestado, Senhor, que o Senhor manifestará ainda, Senhor, nessa noite de hoje, Pai, através da vida dela, Pai. Ela como canal de bênção para abençoar as nossas vidas, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que ela seja usada grandemente nessa noite de hoje, Pai. Te agradeço pela vida dela, Pai, pela disposição dela, Senhor. Disso já é uma grande bênção, Pai, para todos nós, Senhor. Te agradeço, Senhor. E assim, Pai, te entrego, Pai, a vida dela, Pai, nas tuas mãos. E esse momento de aprendizado também, Espírito Santo. Pai, oro, te agradeço, te peço. Amém, amém e amém. Bora lá, gente. Bom, gente, eu tô mega nervosa, então pode ser que em algum momento eu não fique olhando pra cá, pra câmera, eu vou focar em algum ponto aqui, totalmente aleatório. E eu tenho criança pequena em casa, então em algum momento vai ter uma gritaria, vai ter uma das duas vão estar brigando ali, e aí vocês relevem, tá? Bom, os salmos escolhidos foi o Salmo 126, e eu confesso que eu fiquei bem nervosa com isso, porque eu nunca preguei salmos. Então, assim, tá sendo um grande desafio. E eu separei ele em 3 partes. Então, eu vou ler a primeira parte agora com vocês. E depois, né, conforme eu for falando, a gente vai lendo o restante. Bom, a primeira parte diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. O Salmo 126 é um salmo bem curtinho, e ele fala sobre um povo que está alegre, né? Bom, o povo de Israel, ele desobedeceu ao Senhor. E apesar dos profetas, como Jeremias, eles não voltavam ao Senhor. Eles continuavam fazendo aquilo que era errado. Eles continuavam desobedecendo. Eles continuavam fazendo aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. Então, mesmo o profeta Jeremias ali falando, eles continuavam, né, seguindo o caminho deles, fazendo aquilo que era errado. Então Deus, ele pune esse povo. Deus traz outra nação para lutar contra Israel. E essa nação conquista Israel. E leva esse povo cativo e escravo para a Babilônia. E aí que começa o sofrimento deles, né? Eles ficam 70 anos escravos por conta da desobediência ao Senhor. E, queridos, quando eu fiquei meditando nisso, eu fiquei, Senhor, 70 anos. Imagina como esse povo ficou. Imagina como o coração deles não estavam. Porque há 70 anos eles estavam cativos, escravos, presos. E às vezes por pouco a gente já está ali, ó, murmurando, reclamando, e eles ficaram lá, ó. Eu acredito que muitos deles já não acreditavam mais que eles poderiam voltar para casa. Eu acredito que muitos deles já não tinham mais fé. Já não confiavam mais. Os profetas vinham, falavam, não, que Deus iria restaurar, mas eles já não confiavam mais. Eles já provavelmente, eu acredito que a fé deles deveria estar assim bem pequenininha, né? E muitas das vezes a gente pode estar passando por uma situação dessa, que assim como os israelitas, a gente pode estar se sentindo abandonado ou perdido ao olhar para a situação que a gente se encontra. Porque eu tenho hoje 23 anos e nesses meus 23 anos eu caminho com Cristo, graças a Deus. Sendo que nessa minha caminhada com Cristo, durante todo esse período, já teve momentos em que eu vi situações em que eu passei por situações que eu falava, Senhor, parece que eu estou perdida nisso. Parece que eu estou abandonada, não por Deus, mas com a situação. Será que vocês conseguem entender? E eu imagino que eles estavam se sentindo dessa forma. Mas era da vontade de Deus que aquele povo passasse por aquilo. Era da vontade de Deus que eles passassem por todo aquele sofrimento. E muitas das vezes a gente passa por alguma situação na nossa vida e a gente não entende. Só que é a vontade de Deus naquele tempo.
O deserto, muitas das vezes, ele traz pra gente, acredito que a maioria das vezes, amadurecimento. Ele faz a gente sair mais forte. Ele nos fortalece. Então, nós nunca queremos passar por uma situação difícil. Mas é necessário. Assim como esse povo passou. E a segunda parte que eu vou estar lendo é Salmo 126, 2:3, que diz: Então, entre as nações se dizia, grandes coisas bem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Bom, o rei dá o decreto e libera o povo. E eu imagino como que aquele povo ficou. Imagina, eles estavam 70 anos presos. E aí, simplesmente, eles podem sair, podem voltar para casa. Gente, eles deveriam estar rindo à toa. Eu, pelo menos, ficaria assim. Eu estaria muito feliz. E aquela situação, muitas vezes é assim na nossa vida. Deus, às vezes, ele faz uma coisa, abençoa a gente, traz uma coisa que traz muita felicidade pra gente. E a gente fica, meu Deus, realmente foi o Senhor quem fez isso. E a gente fica assim, sem acreditar naquilo que está acontecendo. E uma parte muito importante nesse cântico é quando as outras nações começam a dizer: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles manifestaram tanta alegria deles que outras nações ficaram, tipo assim, esse Deus é brabo mesmo. Esse Deus deles aí é top. Tipo, eles manifestaram tanto a alegria deles que as outras nações reconheceram aquilo que o Senhor tinha feito por eles. E eu aprendi uma coisa, que quando Deus ele fizer algo na nossa vida, a gente precisa manifestar. Porque muitas das vezes Deus ele faz coisas na nossa vida e a gente fica, e nós ficamos tipo, é coisa pequena, é coisa boba. Mas não, a gente precisa manifestar para o outro aquilo que Deus fez. Às vezes você está orando aí por uma porta de uma faculdade, e aí Deus abre. A gente precisa manifestar. A gente precisa ter essa alegria. E a outra coisa, eu levo até isso para a nossa vida com Cristo. Em que sentido? Quantas vezes nós na igreja, por exemplo, acredito que todo mundo aqui faça parte de alguma denominação, certo? E às vezes dentro da igreja nós ficamos, não fazemos com tanta alegria a obra do Senhor. Ou às vezes a gente reclama, entra mal-humorado e a gente não quer fazer, a gente não pede para lavar o banheiro, a gente já fica. Mas por que não pede a outra pessoa, a outra obreira, ou isso? Mas eu entendi que tudo com Deus nós precisamos fazer com felicidade. Nós precisamos estar alegres, nós precisamos estar felizes. E isso é para nossa vida com Cristo, sabe? Eu fiquei pensando, qual cativeiro o Senhor ele nos tirou, sabe? Quando a gente tem uma experiência com Cristo, Cristo ele nos tira de um cativeiro. Quando a gente tem experiência com ele nos tira de um cativeiro. Eu não sei qual cativeiro o Senhor te tirou, mas eu sei qual cativeiro Deus ele me tirou. E eu sei que isso é motivo de grande alegria. Eu sei que por conta disso, do cativeiro que Deus me tirou, é para mim estar com um sorrisão no rosto em tudo que eu fizer. Tipo, tá difícil, não tem dinheiro. Amém, mas Deus me sustenta. O Brasil tá acontecendo milhões de coisas, mas amém, Deus nos sustenta. A gente precisa entender que não, como cristãos, a gente não pode simplesmente reclamar ou fechar a cara e ficar. Tem muita gente, eu não sei, gente, mas eu já fui muito assim, né? Dizem que a palavra, ela, antes de chegar em qualquer pessoa, ela chega na gente. E essa palavra, de fato, ela acertou muito em mim, porque muitas das vezes eu fazia as coisas com cara fechada, emburrada, como se fosse, de fato, uma obrigação eu estar ali. Mas não, Deus, ele me salvou. Então, eu tinha que estar ali com muita felicidade, com muito amor, e eu tenho que fazer aquilo com muita alegria. E uma coisa que eu aprendi é que o encontro com Cristo, ele gera alegria no nosso coração. E isso não significa que não teremos problemas ou dificuldades, sabe? Significa que sim, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por problema, a gente vai passar por diversas coisas, mas a nossa esperança, ela será renovada todos os dias. Sabe, Cristo vai renovar a nossa esperança todos os dias, independente das dificuldades que nós vemos passando. E quando a gente chega aqui em Salmo 126, 4, que fala assim:
Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam com júbilo ceifarão, e quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Bom, vamos lá. Deus libertou aquele povo. E aquele povo está lá voltando para casa, alegre, feliz. Eu imagino a alegria que eles estavam, né? Só que simplesmente quando eles chegam, eles veem tudo mudado. Porque imagina, você deixa a sua casa aí e você vai embora, 70 anos. Fica 70 anos fora. Quando vocês voltarem, vai estar da mesma forma? Não. Ainda mais se vocês moram com outras pessoas. Enfim, não vai estar da mesma forma. E o início dessa palavra, ela fala assim, restaura, Senhor. E Deus, ele só restaura aquilo que está quebrado. Então, provavelmente, aquela cidade estava toda quebrada. Enfim, a gente vê em Esdras, Neemias, a reconstrução, né? Então, eu acredito que eles ali falaram, Senhor, restaura. A gente precisa que o Senhor faça de novo. A gente precisa que o Senhor opere o milagre novamente. E eles já viram o milagre acontecer uma vez. Eles já viram o milagre acontecer. Já tinha acontecido. Então, eles confiavam, eles sabiam que Deus iria fazer novamente. Só que muitas das vezes, nós passamos por situações na nossa vida onde nós estamos muito felizes, muito bem, e simplesmente acontece alguma coisa e a gente fica, Senhor, mas estava tudo dando certo, o Senhor tinha aberto aquela porta, por que aconteceu isso agora? E a gente quer questionar Deus. Só que nesse momento eles não questionam a Deus, eles sabem que Deus já fez, já operou o milagre uma vez e Deus iria operar novamente o milagre. Só que uma coisa que eu também aprendo é que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus, ele não iria operar aquele milagre no tempo deles. Havia um processo que eles precisavam passar. E eu acredito que quando eles voltaram, eles se depararam com aquela cidade, aquela nação, com tudo já... Desculpa, gente. Deus. Eles se depararam com aquilo tudo desértico, tipo, meu Deus, já era uma terra frutífera. E outras pessoas ali naquele lugar, tudo diferente. E eles precisavam que o Senhor operasse o milagre novamente. Então, eles confiavam. Então, eles confiaram e clamaram o Senhor novamente. Senhor, o Senhor já fez uma vez. Então, o Senhor pode fazer novamente. Só que não é no nosso tempo. É no tempo do Senhor. E eu vou pedir para o Brunão passar um vídeo aí, que vocês... Eu acredito que eu, pelo menos, não sabia o que eram as torrentes de Negueb. E eu fui pesquisar, e aí eu aprendi, eu entendi o que era. E eu tenho certeza que vocês vão ficar maravilhados, assim como eu fiquei. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto de terra improdutiva. Região, por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região.
Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. Gente, alguém já tinha visto isso? Opa, peraí que eu acho que eu mesma não conhecia, né? Às vezes tem palavras na Bíblia que eu vejo, eu fico... E eu não entendo e a gente deixa passar, assim. Mas eu fui pesquisar e eu fui... Quando eu vi aquilo, eu achei a coisa mais linda. E nem sempre as torrentes do Negueb vão vir, por exemplo. Elas não vêm todo ano, não é certo. Nem sempre elas virão. Mas quando os israelitas estão dizendo, Senhor, restaura nossa sorte com as torrentes do Negueb, eles estão dizendo, e eles estão que, Senhor, eu vou semear, eu vou plantar, eu vou fazer, crendo que o Senhor vai mandar as torrentes do Negueb. Então, ali eles estão confiando na provisão de Deus. E é assim, na minha e na sua vida como cristão, a gente confia e a gente crê na provisão de Deus. Porque muitas das vezes nós estamos passando por situações onde, na nossa visão, a gente não compreende. A gente acha que não tem mais saída. Só que o Senhor, ele sempre há de surpreender a gente. Ele sempre há de restaurar a nossa sorte. Ele sempre há de fazer mais. Não porque nós somos merecedores, não. Mas por conta do amor dele, sabe? Então, Deus, ele tem um cuidado com a gente extremo. E nós somos um povo que não desiste, apesar do terreno desértico, né? Então, apesar das dificuldades, apesar das batalhas que a gente vem enfrentando, porque a vida de crente é assim, é luta, vitória, a gente tá sempre ali com uma luta, mas nós somos um povo que não desiste, nós somos um povo que confia. E é isso, eu aprendi hoje com essa palavra que eu preciso, de fato, verdade, eu luto atrás de batalha, que eu preciso confiar em Deus. E é aquilo, Deus, ele vai restaurar a nossa sorte. E é crendo que Deus, ele vai fazer grandes coisas. E Deus, ele tem um plano muito grande para nossas vidas, né? E eu confio. É aquilo, tem dias que a gente acorda igual aquele povo dos 70 anos lá, que estavam simplesmente 70 anos sem acreditar, sem confiar, já murmurando. Eu, pelo menos, tenho essa minha frase às vezes, gente, não vou mentir, não. Eu, como cristã, às vezes eu falo, Senhor, será que essa luta não acaba nunca? Mas é confiar que o Senhor, ele vai fazer novamente, assim como ele fez na vida deles. E é isso, gente.